O maior risco no leilão não é a desocupação, é muito pior. Vem comigo que eu te explico. Vamos lá, galera. Convenhamos. Quem está se interessando por leilão, quer começar a jornada, está vendo aí, ó, todo mundo falar sobre investimento em leilão, sempre tem ali como maior risco em mente: o imóvel está desocupado. Como que eu vou tirar a pessoa que está ocupando o imóvel? Será que eu consigo tirar? Meu Deus do céu! Esse é o primeiro risco que vem à mente das pessoas. Sabe um segundo risco? Esse leilão pode ser anulado, tem cheio dos juridiquês, pode ser que consiga anular na justiça e eu vou perder meu imóvel. Gente, eu vou quebrar esses dois paradigmas e falar para vocês qual é, de verdade, o maior risco nos leilões. Primeiro, vou me apresentar aqui. Eu sou o Pedro, da Smart Leilões, um dos maiores investidores de leilão do país e cofundador do ecossistema Smart Leilões, que aqui, ó, faz a jornada do investidor de imóvel de leilão ser mais suave, ser mais segura e lucrativa. Então, se você quer assistir esses vídeos, se inscreva aqui agora no canal, não deixa para depois não, ok? Se gostar do conteúdo, em seguida, curte, compartilha, combinado? Vamos lá, galera. Então, por que a desocupação não é um risco e sim faz parte do negócio? Galera, simplesmente pelo seguinte: você, ao arrematar o imóvel e se tornar proprietário dele, você é a pessoa que tem direito a tomar posse dele. Infelizmente, por conta do regramento jurídico, não é imediato você se tornar proprietário, você abrir a porta e tomar posse do imóvel. Se tiver alguém ocupando o imóvel, você tem sim que tentar desocupar amigavelmente ou, se necessário, ajuizar uma ação de missão na posse e tirar a pessoa de lá. Agora, a regra é clara: a pessoa vai sair, por bem ou por mal, de um jeito ou de outro, tá? Então, isso não é problema, isso, na verdade, é solução. Sabe por quê? Porque se todos os imóveis estivessem desocupados, o imóvel de leilão se tornaria ali um imóvel comum, igual esses que estão na imobiliária, e você não compraria ele descontado. Quem não detém o conhecimento e quem não sabe que desocupação não é um problema, sai correndo dos leilões. E quem sabe que isso faz parte do risco, faz parte do negócio e que é um risco mitigado, entra para o jogo. Combinado? Então, ó, estatística aqui para vocês saberem: mais de 90% dos imóveis são desocupados amigavelmente, 10% vai para a via judicial. E não se preocupem, tá? A justiça está a favor do arrematante e, em média, em 5 meses, tá, vocês estão na posse do imóvel. Então, tirem esse primeiro pseudo risco da sua lista. Desocupação não é um problema. Aí você avança adiante. Tá bom, Pedro, estou convencido, tá? Vamos adiante. Mas eu já ouvi falar que leilão às vezes é anulado e, ó, a pessoa se ferra, se lasca. Não é bem assim, galera, tá? Não, tá, caiam nessa armadilha de pessoas que às vezes colocam para vocês dificuldades para te vender facilidade. Pessoas viram e falam assim: não, você não pode arrematar de jeito nenhum se você não for um advogado, você precisa do auxílio jurídico para arrematar. Galera, vocês com conhecimento correto, vocês mitigam esse risco da anulação, não porque você tem um alto risco de perder o dinheiro se for anulado, mas porque você não quer ter o dinheiro parado lá. Mas se eventualmente um leilão é anulado, sabe o que acontece? O dinheiro é devolvido para o arrematante, combinado? Por quê? Por conta aí de várias normas legais, de vários princípios que eu vou te elencar aqui, tá? Primeiro princípio: não pode existir enriquecimento sem causa, tá? Então, se você foi lá, deu um valor num lance do leilão e por acaso ele foi anulado, a pessoa que recebeu esse dinheiro, ou banco, ou tribunal de justiça, o que ele tem que fazer? Ele tem que te devolver, porque se foi anulado, seria enriquecimento sem causa, tá bom? Segundo, se você for pegar lá no CPC, no 903, que regra sobre arrematação, lá fala no caput do artigo, tá? Que a arrematação, a partir do momento em que ela é feita, assinada pelas três partes, juiz, arrematante e leiloeiro, ela está perfeita, acabada, eficaz, qualquer coisa se resolve em perdas e danos. Ou seja, isso ali não deveria, qualquer tipo de vício e tal, não deveria anular. Se alguns casos de anulatórias que juízes anulam,
ali o leilão, é devolvido o dinheiro também para você. Inclusive, um arrematante ali com conhecimento, tá? Ele pede, assim que ele arremata, para que o dinheiro não seja distribuído até que você registre o imóvel em seu nome, combinado? E também, lá quando você arremata um imóvel de leilão extrajudicial de um banco, gente, o banco não pode ficar com o seu dinheiro se você teve o leilão anulado. Então, o que acontece? O banco te devolve. Gente, o banco é rico, né? Então, o banco não vai te dar calote, o banco te devolve o dinheiro. Se chama garantia por eventual evicção. O que é evicção? Você perdeu o imóvel, tá? Por um fator que é alheio à sua arrematação, anterior a você ter arrematado, você ter sido de boa fé, o banco tem que te devolver o seu dinheiro. Então, a anulação também não é um risco de você perder todo o seu dinheiro, como muitos falam, tá? Ele é um risco o quê? De seu dinheiro ficar parado, depois ser devolvido. Em geral, é devolvido até corrigido monetariamente. Mas, a gente, que é investidor, a gente não quer nosso dinheiro parado no tempo só corrigido monetariamente. Você quer, ó, que ele lucre ali, que ele te traga um retorno alto, né? Por isso que você quer entrar nos leilões. Beleza, Pedro. Então, você já falou que o maior risco não é desocupação, você já me falou que o maior risco não é eventual anulação do leilão. Qual que é o bendito do maior risco? Gente, o maior risco, sabe qual que é? Errar a viabilidade financeira do leilão. Se você errar a viabilidade financeira do leilão, acabou, caixão e vela, tá? Ninguém vai te devolver seu dinheiro porque você fez uma viabilidade financeira mal feita, combinado? Eu já vi pessoas comprando imóveis de leilão com 30, 35, 40% de desconto, 50% de desconto e perdendo dinheiro ou às vezes empatando dinheiro, trocando cebola, tá? Por quê? Porque ela não sabe fazer a viabilidade financeira bem feita, combinado? Então, vem comigo que eu vou explicar para vocês aí, ó, alguns pilares para você fazer a viabilidade financeira bem feita. Qual que é o primeiro pilar de fazer a viabilidade financeira bem feita, gente? Avaliar o imóvel corretamente. Um arrematante smartano, um arrematante smart, ele não pega como valor de venda o valor que está lá no site, tá? O valor que foi avaliado pelo engenheiro do banco, o valor que foi avaliado pelo oficial de justiça. Ele faz sua própria avaliação. O arrematante smart, na hora de fazer a sua própria avaliação, ele não pega aqueles valores de amostra de imóveis semelhantes que estão anunciados em sites e pegam eles como verdade absoluta. Porque o arrematante smart sabe que o valor de anúncio é um, o valor de venda é outro, não é mesmo? Quem sabe aqui a cultura do brasileiro sempre tem um choro em cima do valor de anúncio. A nossa cultura é assim, é diferente. Cultura americana, por exemplo, quando você tem um valor de anúncio, tem pessoas às vezes que pagam até um pouco a mais do valor anunciado para garantir, para comprar o imóvel, tá? E não perder o imóvel. Aqui não. Aqui a gente já coloca, pô, se eu quero 180 mil, vou anunciar por 200, porque eu sei que a pessoa, para ficar feliz com a aquisição dela, vai ter um chorinho, não é verdade? Então, na hora de você avaliar, você vai pegar, você vai descontar em cima dos valores de anúncio o valor de venda efetiva. Se for o caso, você vai ligar para corretores da região para formar convicção do preço e aí sim chegar no valor de venda real do imóvel. E é em cima desse valor de venda que você tem que fazer o cálculo da sua viabilidade financeira e jurídica. Daí eu te falo o seguinte: então é só avaliar o imóvel bem feito? Não. Tá? Você tem que saber também os custos envolvidos, tá? Numa aquisição de imóvel através de leilão. Tá? Existem custos que já estão inerentes a uma compra e venda qualquer de imóvel, existem os custos, tá, que só acontecem no leilão. Então vamos lá. Nesse segundo, então, pilar, eu vou falar para vocês dos custos envolvidos. Olha, quando você arremata o imóvel de leilão, o que você vai ter de custo ali de imediato? Inclusive que tem também numa aquisição imobiliária comum. Você vai ter o custo ali do ITBI, que é o Imposto Municipal de Transmissão de Bens Imóveis. Esse custo aí varia de 2 a 3% em cima do valor de arrematação do imóvel. Só digitar no Google, alíquota ITBI município tal, que vai aparecer. O seguinte detalhe, tá? Tem municípios que dão uma alíquota reduzida para a parte financiada, se você estiver comprando financiado. Você vai ter ali também custos envolvendo emolumentos cartorários.
Tá? Se você comprou à vista acima de 30 salários mínimos, você tem que fazer uma escritura pública no leilão extrajudicial. Tá? No leilão judicial, não, a carta de arrematação é seu título translativo. Tá? Agora, se você depois for levar a registro, se não, aí você gastou um cartório de notas, nesse caso. Depois você tem que levar a registro em qualquer tipo de arrematação. Você tem também o custo de registrar esse imóvel. Então, eventualmente, você vai ter custo de 2 cartórios, de ofício de notas e de registro de imóveis. Se for um leilão extrajudicial à vista e acima de 30 salários mínimos, você tem esses 2 custos. Ou não, tá? Se for um leilão extrajudicial financiado ou se for um leilão judicial, você tem um custo só do registro. Mas isso te leva um custo também ali em média de 1,5% do imóvel, tá? Como saber esse custo, gente? Você procura tabela de emolumentos extrajudiciais do estado do imóvel e aí você vai achar essa tabela de emolumentos e aí você enquadra lá, tá? Qual vai ser o custo? Com a seguinte ressalva, importantíssimo, tá? Qual é a base de cálculo para você pegar uma tabela de emolumentos e pegar qual vai ser a faixa que o cartório vai te cobrar? A base, ela é, dentre 4, a maior que eu vou te listar. É o valor da aquisição em leilão, é o valor do ITBI, é o valor do IPTU, ou um valor, tá, que o cartório costuma ou arbitrar se ele achar que não merece, que o valor de mercado do imóvel é diferente, ou ele pega o valor, tá, de ITBI já calculado na consolidação de propriedade anterior. Então, coloque a maior base de cálculo entre eles. Em geral, gente, é o valor, tá, do ITBI na consolidação de propriedade, tá, que é próximo ao valor de mercado do imóvel. Utilizem esse valor como base, tá? Isso vale para emolumentos. Para ITBI, quem é smartano sabe que, apesar de alguns municípios cobrarem sobre o valor de avaliação, às vezes, do imóvel, tá? Existe jurisprudência para você pedir a correção dessa base de cálculo para o valor de lance. Mas emolumentos cartoriais não temos essa jurisprudência. Então, ITBI, emolumentos cartoriais, você vai ter mais o que ali? Você tem os custos de manutenção do imóvel, então ali, enquanto você estiver com o imóvel, você tem eventuais custos de condomínio, se for condominial, custos de IPTU, se não, né? Via de regra tem IPTU, então você tem esses custos. Você tem custos, boa parte das vezes, de reforma, seja uma reforma singela, sempre vale a pena dar uma pintura, ou de uma reforma maior, você tem esses custos também. E na hora da revenda, tá? Se você tiver lucro, você tem o imposto de renda. A reforma tributária, mais para frente, 2027, 2029, vai começar a incidir CBS e IBS, mas isso é tema para outra aula. Então, você tem esses custos envolvidos aqui numa transação comum. E numa transação de leilão, qual é o acréscimo? A comissão do leiloeiro de 5% quando for feito através de leiloeiro, tá bom? Por que eu falo quando tiver leiloeiro? Porque existem leilões que não tem leiloeiro. Boa parte dos leilões tem que ter intermediação de um leiloeiro. Os leilões obrigatórios tem que ter leiloeiro e alguns leilões de bancos, mesmo não obrigatório, depois da primeira e segunda praça, eles continuam vendendo por leiloeiro. Mas a nossa querida vovó Caixa tem as modalidades de venda online e compra direta que não tem leiloeiro. Então, veja qual a modalidade, se tem leiloeiro ou não, e calcule esse custo. Galera, então esses são os custos envolvidos, tá, numa arrematação e revenda de imóvel de leilão. Tá? Agora, você vira e fala assim, poxa Pedro, mas tem mais alguma coisa aí que você tem que me falar? Sim, tem um terceiro pilar, e é aqui, ó, onde mora o maior perigo, tá, gente? Então, prestem bastante atenção que esse aqui é o auge desse vídeo. Qual que é o terceiro pilar, então, para uma avaliação financeira bem feita de um imóvel de leilão? Você analisar, tá, eventual responsabilidade sobre débitos propter rem. O que é essa palavra feia? Próprios da coisa, tá? Então, se tem assunção de responsabilidade pelo arrematante de eventuais débitos de IPTU ou débitos condominiais. Via de regra, são esses dois principais débitos propter rem. E se existem esses débitos anteriores do imóvel, algumas vezes o arrematante não tem que arcar e outras vezes ele tem que arcar.
Como que você vai saber fazer essa análise? Lendo o edital e tendo um pouco de conhecimento que eu vou passar aqui para vocês, tá? Primeiro, numa arrematação judicial, gente, você só tem que se preocupar, tá, com eventuais débitos condominiais, tá? Está sedimentado, tá? Atualmente a jurisprudência atual pelo STJ é de que não, tá? O arrematante não arca com eventuais débitos de IPTU anteriores do imóvel. Já estava disposto assim no artigo 130, tá, do CTN, mas a jurisprudência ali às vezes responsabilizava o arrematante, às vezes não. Mas saiu agora em 2024, 2025, saiu uma jurisprudência do STJ falando que não, o arrematante não arca com débito IPTU. Então você vai ter que verificar só débito de condomínio quando for uma arrematação em leilão judicial e ler o edital, se a responsabilidade é sua ou não. Mesmo se o edital falar que a responsabilidade não é sua, você tem que ver ali se o condomínio é parte no processo, teve ciência dessa disposição do cartório, porque senão ali também pode ser que você se responsabilize. No leilão extrajudicial, já não impacta essa decisão do STJ, o artigo 130 do CTN. Sabe por quê? Porque o banco, ele coloca a regra ali, se ele vai repassar para você a responsabilidade de IPTU condomínio ou não. E em muitos editais fala responsabilidade de IPTU que era minha do banco, eu estou repassando para você, responsabilidade de condomínio que era minha, eu estou passando para você. Se o banco estipulou isso, o edital não tem como correr, tá? Então, muitas vezes, o arrematante não sabe disso, não avalia esses débitos e, ó, toma ferro. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui recente para você. Semana passada chegou aqui um imóvel de um cliente na Smart Caixa, em que o cliente estava arrematando um imóvel em São Gonçalo. Tá? Depois eu até peço para a produção aqui colocar um print para vocês. Esse imóvel estava ali com lance por volta de 50 mil reais, ele daria para vender por volta de 150 a 200 mil reais. Então, uma viabilidade financeira, vendo o primeiro pilar, que é o valor de avaliação, ele passava. O segundo pilar, valor dos custos envolvidos, ele passava. Só que no terceiro pilar ele não passava. Ele tinha uma dívida de IPTU gigante. Sabe de quanto? 94 mil reais. Então, o imóvel que estava com um lance de 50 mil reais, mais ou menos, tinha mais 94 mil de débitos de IPTU de responsabilidade do arrematante. Esse imóvel ia sair, ó, por 150 mil somando o lance, 140 mil mais ou menos somando o lance mais débito de IPTU, fora os custos envolvidos, a pessoa ia ter prejuízo. A Smart Caixa levantou esses débitos, mostrou para o cliente e o cliente não efetivou o pagamento, não ficou com o imóvel. Mas isso porque foi imóvel de venda online que a Smart Caixa pôde analisar para o cliente. Tem cliente que arremata imóvel em leilão e licitação e quando chega para a gente já não tem mais o que fazer. A pessoa já arrematou, já tem que pagar a comissão do leiloeiro, ou ela desiste e assume o débito com o leiloeiro, assume esse prejuízo, ou ela fica com o imóvel e abraça esses 94 mil de IPTU, se fosse o caso, tá? Então, erro crasso, muitos deixam passar isso. Então, se você está iniciando no mundo dos leilões, esse aqui é o pilar que você não pode deixar de conferir. Responsabilidade de IPTU e condomínio atrasados é do arrematante ou não é? Se é, você faz sua viabilidade financeira e vê se vale arrematar ou não. Combinado? Não deixem de conferir isso. Então, gente, vocês têm que analisar muito bem o edital do leilão para ver de quem é a responsabilidade e assim fechar com chave de ouro a sua viabilidade financeira. Combinado? Esse é o risco que pode tirar você do jogo. Esse é um risco que, se você errar, ninguém devolve o seu dinheiro. O seu dinheiro vai por água abaixo, tá bom? Então, o leilão não é um bicho de sete cabeças. Leilão é muito seguro, leilão é muito lucrativo, desde que você saiba o que você está fazendo, tá bom? Esse é o risco que eu quero que vocês levem de hoje e vocês sempre agora vão olhar para o edital com um olhar diferente, combinado? Esse foi um vídeo do Smart Tips. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curta, compartilhe e se inscreva no canal. A Smart Leilões traz conteúdos para vocês de valor diariamente no nosso YouTube, no nosso Instagram. Combinado? Até o próximo vídeo.